do esporte, saudações, aqui estamos para atualizar as informações do nosso esporte, do esporte local, do esporte estadual, enfim, das coisas da nossa aldeia. Antes de falar das coisas da nossa aldeia propriamente dita, e quando digo coisas da nossa aldeia me refiro ao futebol de Maringá, dá uma olhadinha no desempenho dos nossos representantes, dos representantes do estado em campeonatos nacionais. No caso da Série A, o que temos? O Atlético bem posicionado na quinta posição, apesar da lavada que levou do Flamengo, né, 5-0, o Filipão foi com um time de suplentes, com um time alternativo, preservando para o jogo contra o próprio Flamengo, né, depois pela Libertadores, as equipes estão envolvidas também na Copa do Brasil, digo. Então, o Atlético perdeu de forma vergonhosa no Maracanã por 5-0, o Filipão meio que abriu o espaço do seu pouco experiente time de suplentes e acabou sofrendo essa chacoalhada do Flamengo, mas isso não afetou muito o Atlético. O Atlético continua ainda em uma posição bastante confortável, ali na quinta posição, na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa elite do futebol brasileiro, o que preocupa, o que assaz preocupa, é a situação do Coritiba. O Coritiba perdeu em casa, voltou a perder em casa, perdeu para o Atlético Mineiro na rodada anterior e com isso despencou na zona de degola, na zona de rebaixamento. E o que é pior, está disputando ali as últimas posições com o Avaí, com o Atlético de Goiânia, com o Atlético Goiano, equipes que estão reagindo, que estão demonstrando poder de fogo para a reação, coisa que o Curitiba não está fazendo. Então, essas equipes têm perspectiva de ascender, enquanto que o Curitiba, pelo que se viu, até demitiu o técnico Mourinho, né? O Guto Ferreira assume o Curitiba, mudança na comissão técnica. Vamos ver que com a chegada do novo treinador, o Coxa Branca reage para não voltar de onde veio, que foi a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que um time com a tradição, com o peso, com uma camisa que pesa como a do Curitiba, não pode cair para a segunda divisão, não pode voltar para a segunda divisão. Mas tem que demonstrar um poder de reação para sair desta zona de rebaixamento. Isso na Série A. Na Série B, o Londrina está ali também na cola do G4, não é? Está numa posição confortável, tem perspectivas pequenas de subir para a Série A por conta de que há uma diferença considerável do quinto para o quarto lugar. 4 equipes sobem e o Londrina está assim em quinto, é uma boa posição, mas é bem distante, tipo 8 pontos do time que abre a zona dos que se classificam para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso na Série B. Mas tem possibilidade. O que preocupa é o caso do Operário. O Operário que voltou a empatar em casa, segue sem vencer, está lá na zona vermelha, na ponta vermelha da tabela de classificação, precisa experimentar uma reação. E a grande decepção foi o Paraná Clube, o Paranazinho, o Paranito, querido, que entrou para as oitavas de final num embate com o Pouso Alegre de Minas Gerais, não é? Acabou empatando o jogo de ida na Vila Capanema e na rodada final foi para o duelo que definiria a qualificação às quartas de final e acabou perdendo para o time mineiro, o Pouso Alegre. Curiosamente, foi esse mesmo Pouso Alegre que tirou o Paraná Clube da Copa do Brasil nas fases anteriores. Então, a torcida paralista está com o Pouso Alegre na garganta. Mas, enfim, e o que é pior, essa não qualificação do Paraná Clube, essa não manutenção da possibilidade de acesso para a Série C, tira o time paralista do próximo ano, na próxima temporada, em 2023, da própria Série D. Mas como assim um time como o Paraná não terá sequer o direito de disputar a Série D nacional em 2023? Não terá, por conta de que o Paraná Clube, sabe, mas é sempre uma notícia impactante, está na segunda divisão do Campeonato Paranaense, isso mesmo, o Paraná Clube. Portanto, vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense e logo não terá condição de reconquistar a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, porque é o estadual que destina a vaga na Série D do Brasileiro. Como o Paraná Clube não vai disputar, não poderá voltar à Série D. É uma situação realmente de penúria que vive esta tradicional sigla que é o Paraná Clube, que chegou a experimentar momentos de glória a partir da sua fundação em 1989, nos anos 90, chegou a conquistar 6 títulos paranaenses, títulos nacionais, e agora está nessa situação decadente, nesta situação de penúria. Pobre o Paraná Clube, e oxalá os dirigentes do tricolor da capital encontrem uma solução para salvaguardar esta sigla que já é tradicional no futebol paranaense. Isso em relação aos clubes que participam das divisões nacionais. Em nível local, o Maringá Futebol Clube segue com seus jogadores emprestados, disputando competições diversas. O seu sub-20 está
na segunda fase da competição, numa condição muito boa, segue invicto no campeonato, jogou na capital, na região metropolitana, 2 partidas nas rodadas anteriores, venceu o Atlético Paranaense por 3-2 e depois jogou contra o São Joséense, agora na segunda-feira empatou em 0-0, portanto segue invicto o time tricolor maringaense, o Maringá Futebol Clube, no Campeonato Paranaense Sub-20. Na próxima segunda-feira joga novamente em casa e aí pode consolidar a sua classificação à próxima fase, faz uma campanha espetacular a equipe comandada pelo técnico Silvio Canuto, Sub-20, que é já uma espécie de prévia do profissionalismo. Muitos desses jogadores que o Maringá Futebol Clube está usando nesta categoria serão acionados no time principal para a campanha de 2023. Portanto, o torcedor maringaense muito satisfeito com o desempenho desta agremiação. Em relação ao Grêmio de Esportes Maringá, e aqui a expectativa maior, até por conta das circunstâncias, nós estamos na semana de estreia no Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, competição que terá 13 equipes em diversas regiões do estado e que destinará 2 vagas para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E o Grêmio de Esportes Maringá, o ressuscitado Grêmio de Esportes de Maringá, está no páreo por uma dessas 2 vagas, comandado pelo técnico Claudio Sturion, o time está montadinho, a nossa equipe já esteve visitando os treinamentos do time maringaense e observo que é uma motivação muito grande de parte da comissão técnica, dos jogadores. O Grêmio de Esportes de Maringá não estreia na rodada primeira, que acontece neste final de semana, 21 e 21 de agosto agora. Vai jogar na segunda rodada contra a equipe da Portuguesa de Londrina, fora de casa. Aí vai ser a estreia do Alvinegro Maringaense, que jogará diante da sua torcida pela primeira vez no dia 31 de agosto, uma quarta-feira. Existe uma expectativa, informações ainda a se confirmar se o estádio deles estará em condição de receber essa partida. O estádio passa ali por reformas, por readequações, e não é certo ainda que o Grêmio de Esportes Maringá tenha a condição de jogar no estádio regional de Deus. Se isso não acontecer, deve encontrar uma praça próxima, não é? Para que a equipe dispute a sua competição, essa importante competição, que é a terceira divisão do Campeonato Paranaense, porque vale uma vaga na segunda e a gente sabe que Maringá está atualmente com 3 agremiações de futebol profissional, 2 na primeira, o Grêmio de Esportes de Maringá na terceira, oxalá esteja na segunda em 2023, que as outras 2 se mantenham na primeira e que o Grêmio de Esportes de Maringá possa seguir na luta pelo seu objetivo, pelo objetivo da diretoria, que está toda mobilizada, todo mundo trabalhando muito, no sentido de devolver ao Grêmio de Esportes de Maringá a condição de elite do futebol paranaense. Esse Grêmio foi campeão paranaense em 1977. É claro que houve mudanças na denominação, mas Grêmio Maringá é sempre uma marca muito pesada, campeão de 62, de 63, de 64, campeão de 77, que por diversas vezes esteve na condição de finalista. Enfim, fica a expectativa em torno desta sigla, desta tradicional sigla. O técnico Claudio Sturion já tem o seu elenco pronto, estive conversando com ele sobre isso, ele recebeu mais 2 ou 3 jogadores, agora já tem o que considera elenco completo. É claro que no decorrer da competição é tiro curto, mas os primeiros movimentos do torneio já determina eventuais necessidades e outros jogadores poderão ser contratados, mas o elenco principal, o cerne, o elenco chamado núcleo já estaria à disposição, já tem até um time titular que esteve em ação neste final de semana, fez um amistoso contra a equipe do Esporte Campo Mourão, que também vai disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense, e acabou vencendo. A partida foi disputada no campo do distrito de Floriano, o Grêmio de Esportes Maringá venceu por 1-0. Fica a expectativa, é certo que nesta rodada, neste final de semana, a preocupação da comissão técnica do próprio Claudio Sturion será acompanhar os adversários de grupo para ver o que é que tem de ameaça para a classificação do time maringaense nesta primeira fase da competição, que a gente, muitos torcedores cobram, mas esse time do Grêmio Maringá não é um time forte, não há nomes conhecidos, não há, mas há bons jogadores sim. O Claudio Sturion de bobo não tem nada, ele conhece muito bem o futebol paranaense e a equipe que montou certamente será muito competitiva, até porque o trabalho segue. O Sturion tem mais uma semana, um espaço de tempo de mais uma semana, vai poder na rodada observar
os adversários para deixar o seu time afinado para a estreia no próximo dia 28 contra a Portuguesa de Londrina. Oxalá para a torcida maringaense seja com vitória dentro desta competição. Obrigado pela sua atenção e a gente segue por aqui captando coisas para atualizar as informações das coisas da nossa aldeia aqui na área do esporte.